Olá, bom dia. Eu sou a enfermeira Verbena. Hoje nós vamos falar sobre os acessos venosos, né, que é uma tecnologia indispensável nas nossas instituições de saúde. É um assunto de suma importância, onde nós não podemos subestimar. Então, nós precisamos ter muitos cuidados. Então, antes de nós pensarmos no acesso venoso, nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença do que é um acesso venoso periférico e um acesso venoso central, né? O periférico já está dizendo, é tudo aquilo que está na periferia. Então, está nos braços, está nas pernas, até as veias, uma jugular externa, ele pode ser considerado um acesso periférico. E a parte central é tudo aquilo que está inserido nos grandes órgãos, né? A parte a nível de coração. Então, geralmente, um catéter central, ele tem um lumen que vai atingir geralmente lá na parte do coração. Então, fazendo uma contextualização a nível de acesso periférico, né? Então, o acesso periférico, ele é um dos procedimentos mais realizados nas situações de emergências médicas, né? Então, nos Estados Unidos, são realizados quase 1 bilhão de punções venosas durante um ano. No Brasil, esse contexto ele não modifica muito. É uma das intervenções mais realizadas na enfermagem. E cerca de 90% dos nossos pacientes hospitalizados, eles precisam, em algum momento da internação hospitalar, de um acesso periférico, de uma terapia intravenosa. Então, assim, o que é esse acesso periférico, né? Então, é um dispositivo introduzido na corrente sanguínea para administração de soluções, de medicamentos, de sangue, de nutrição parenteral, entre outros tipos de medicamentos. Então, como ele é chamado geralmente, né? Então, é um catéter vascular periférico, ele pode ser chamado de um acesso vascular periférico, é um dispositivo vascular periférico e um dispositivo intravascular periférico. Quem são as pessoas que são puncionadas? Então, geralmente são os adultos, as crianças, os neonatos. Mas assim, infelizmente, nós sabemos que ainda é muito subestimado em relação a ter um cuidado adequado em relação aos acessos periféricos. Então, existem vários estudos de nossos colegas enfermeiros que falam sobre os erros, sobre os sinistros que um acesso periférico ou até mesmo um acesso central que pode ocasionar. Então, eu trouxe para vocês aqui um compilado de 2 estudos de colegas enfermeiros que o primeiro ele fala sobre as complicações relacionadas ao uso do catéter venoso periférico. Então, foi feito um estudo randomizado, comparando um grupo e outro. E esse segundo estudo, ele fala sobre as flebites em acessos venosos periféricos de um paciente do Hospital da Paraíba. Então, assim, para ver como nós temos a possibilidade de ter vários estudos para melhorar a nossa prática no dia a dia. Porque se nós não tivermos o cuidado adequado, vem as complicações. Então, quais são as complicações de um acesso venoso? Então, nós temos as complicações de uma flebite, realmente uma necrose, um edema, uma celulite. Nós não podemos subestimar a queixa do paciente. Hoje em dia, às vezes a equipe de enfermagem subestima, porque o paciente está dizendo que está doendo e ele vai dizer que é normal. Então, não é normal doer. Então, nós temos que entender o que o paciente está dizendo para nós, para que não aconteça as complicações, as flebites. Então, tem casos até que geram até amputações se nós não tivermos o cuidado adequado, principalmente falando a nível de um hospital oncológico em relação aos quimioterápicos, extravasamentos. Então, nós temos que ter muito cuidado para evitar exatamente as infecções de corrente sanguínea. Então, essas infecções de corrente sanguínea, elas aumentam muito grande as chances de uma mortalidade. Então, eu trouxe aqui os dados a nível dos Estados Unidos, aumenta 10% da mortalidade de todos os pacientes que tiveram algum tipo de complicação. E no Brasil, esse aumento, ele chega mais ou menos em torno de 40%. Então, o que ocasiona essas infecções de corrente sanguínea? Então, aumento de custo de internações, o paciente ele fica mais exposto, ele corre risco de morrer, então ele tem vários tipos de complicações. Então, assim, ele vai ter mais terapias para serem feitas, mais antibióticos, mais custo para o hospital, custo para o sistema. Então, assim, nós precisamos tomar o cuidado adequado, né? Então, ainda existem poucos estudos que avaliam o impacto econômico dessas infecções. Então, assim, todo cuidado é pouco. O acesso, ele ajuda o paciente, ele é necessário, ele é primordial, mas ele também pode ser uma arma.
Então, assim, fazendo uma comparação, a diferença dos tipos de catéteres, que são os agulhados e os não agulhados. Ainda existem dúvidas, até mesmo com a nossa equipe, né? Dos catéteres que são os agulhados, são os gélgicos. Então, o agulhado é a agulha que ela vai permanecer na pele ou não após a inserção do dispositivo. Então, às vezes, o paciente ele diz assim, aquela agulha está dentro da minha veia, que na verdade não. A agulha ela foi utilizada só para fazer a inserção, para perfurar a pele. E o que fica na veia é só a parte de poliuretano, que é o plástico. Então, é por isso que ele acaba ficando um tempo de permanência maior. Então, o que diz os protocolos da Anvisa é que o ideal é que não seja retirado esse acesso periférico com menos de 96 horas. Por quê? Não existe mais aquele tempo preconizado. É visualizado diariamente como é que está a inserção, se está tendo algum tipo de sinal flogístico, e aí é avaliado se o catéter está pérvio ou não. Se ele não tiver com sinais de infecção, ele pode permanecer. Já os catéteres agulhados são os scalps. O scalp realmente ele fica com a agulha dentro da veia, por isso que ele tem um tempo de inserção, de durabilidade na veia até 24 horas, e geralmente ele é utilizado para aquelas medicações, para fazer uma medicação e aí após já fazer a retirada. Ele não tem um período muito grande de estabilização, pela situação da veia, que a gente tem que manter a veia pérvia. Falando sobre as coberturas, né? Então, para ficar esse tempo maior, de 96 horas ou até mesmo um tempo a mais do que esse preconizado, nós temos que ter os curativos adequados para que nós possamos visualizar o sítio de inserção, né? Para ver se tem sinais flogísticos ou não. Então, esse é o que é o preconizado e é o adequado, é o desejável. Então, hoje em dia, nós não utilizamos mais o esparadrapo. Então, a cada vez que é feito um acesso, nós temos que identificar quem foi que fez, qual é o número do dispositivo que foi utilizado, qual foi o profissional e colocar a data, para que ele consiga ficar sendo avaliado ao longo dos dias. Os protocolos falam também sobre o que é o adequado para fazer os flushes, as lavagens, né? Então, eles falam que em relação à osmolaridade e à manutenção da vida útil dessa veia, para manter uma permeabilidade mais adequada, que o preconizado seria fazer o flush, a lavagem com o soro fisiológico e não com a água destilada. E aqui a gente traz para vocês sobre um pouquinho das tecnologias que nós temos para facilitar o nosso dia a dia. Então, assim, nós sabemos que já tem vários hospitais que têm esses dispositivos que colocam para que nós possamos fazer a visualização das veias, principalmente a nível do nosso hospital oncológico, os pacientes que têm uma fragilidade capilar é mais difícil, né? Ficam com dificuldade de punção. Então, esse dispositivo é como se fosse um aparelho de ultrassom que ele é colocado e aí é visualizado aonde está a veia e aí o funcionário ele já não tem tantas chances de errar. Hoje em dia, tem até aplicativos no celular que coloca, que baixa para que seja feita essa tecnologia de punção, né? Aí aqui mais uma foto para vocês, onde mostra realmente onde está a veia, então é bem mais fácil em relação à visualização. Aqui fala um pouquinho sobre os conectores do sistema fechado de infusão. Então, assim, hoje em dia, existem muitas tecnologias para facilitar o nosso cuidado, minimizar os riscos de infecção e facilitar o trabalho, né? Então, existem os dispositivos onde eles já têm o próprio... não precisa ter mais as torneirinhas, onde você coloca, tem a chance de infecção. Então, ele já vem com um look que você coloca a seringa automaticamente sem precisar estar tirando ou colocando tampinhas. Tem os clamps específicos, então, tudo de sistema fechado para diminuir o risco de infecção. Aqui mais uma, mostrando o curativo adequado, né, que é o que a gente consegue visualizar o lumen, os clamps e a parte que não tem as torneirinhas. Aí eu trago para vocês um pouquinho agora sobre a hipodermóclise. Então, assim, eu não podia deixar de falar de acesso periférico se nós pensarmos na hipodermóclise, que aqui a nível de um hospital oncológico a gente já tem essa prática instaurada, né? Então, assim, o que é a hipodermóclise? É uma administração de drogas e fluidos pela via subcutânea,
A enfermeira mais pode? Pode, né? Essa infusão, essa administração, ela possibilita a infusão de analgésicos, soluções e alguns outros fármacos. Então, não são todos os medicamentos que podem, mas existem vários estudos que mostram quais são as medicações, quais são as diluições, quais são os volumes que podem ser passados pela via da hipodermólise. Então, existem também vários locais de inserção que podem ser puncionados, né? Então, alguns locais que são os mais adequados para fazer essa terapia, né? Então, é a região do deltoide, a região anterior do tórax, região escapular, região abdominal e as faces anterior e lateral das coxas. Vou mostrar para vocês a imagem, e nessa imagem mostra exatamente as regiões que podem ser puncionadas, e determinada região, ele pode ser passado um volume maior do que em outras regiões. Então, assim, a região que pode ser passado o volume maior é a região anterior e lateral da coxa, que ele pode fazer uma infusão de até 1.500 ml. As outras áreas é um volume menor. Então, por exemplo, a região deltoide e a região torácica, ele só pode passar no máximo até 250. Então, assim, isso é prática, na verdade, é o dia a dia. Então, existe muito já essa terapia colocada para os pacientes oncológicos, os pacientes com fora de possibilidade terapêutica. Aqui nós mostramos a nossa equipe já treinando, porque realmente é uma prática, ainda às vezes é um pouco assustador. A gente, na hora que a gente funciona, a gente fala assim, meu Deus, mas como é que eu vou funcionar a veia? E se doer muito e eu vou funcionar o subcutâneo? E dá certo. Então, aqui é realmente a nossa equipe treinando em si para que consiga fazer a prática no paciente na hora da necessidade. Então, assim, quais são as indicações da hipodermólise, né? Então, quando é que eu funciono um paciente por via subcutânea? Então, geralmente quando o paciente está com várias alterações gastrointestinais, quando ele está com impossibilidade de ter um acesso venoso periférico, quando ele está em atendimento domiciliar, porque uma pessoa treinada, um cuidador, ele pode puncionar esse paciente, quando ele está com impossibilidade de ingesta oral, quando ele está com uma demência, uma disfagia, náuseas, vômitos prolongados, quando ele realmente está com confusão mental, uma dispneia mais intensa, ou quando ele está no processo de morte. Tudo isso é feito, essa terapia, para fazer um controle farmacológico, para que o paciente ele consiga ter um pouco mais de qualidade nos momentos finais de vida, sem estar com tantos dispositivos perfurando a pele, né, a nível de acesso venoso. Trago para vocês também sobre a PAI. Então, assim, PAI, pressão arterial invasiva. Então, assim, é uma terapia também onde nós utilizamos essa terapia geralmente nos pacientes gravemente enfermos ou os pacientes que entram em cirurgias de grande porte. Então, nessa terapia é puncionada uma artéria, normalmente com um gelco. Essa artéria ela é conectada no equipo específico que a gente chama que é o equipo de PAI, e esse equipo ele é conectado ao monitor multiparamétrico. Aí essa pressão desse paciente, ele fica dando em tempo real e ele dá uma pressão muito mais fidedigna, que é a pressão arterial média. E aí é feito todas as tratativas a nível de ajuste pela pressão arterial média. Então, tem que ter um cuidado específico, também tem que ter um tipo de habilidade específica, porque realmente é uma punção de uma artéria com esse soro que fica conectado a essa artéria, é um soro que fica com heparina. E ao longo, se for a nível de UTI ou a nível de centro cirúrgico, quando esse paciente está puncionado, a gente pode ficar fazendo a coleta de exames a todo momento, porque já vai estar puncionado a artéria. Então, é coletado um sangue arterial a todo momento. Então, logo o paciente estabilize, tão logo seja controlado as causas, essa pressão arterial invasiva, ela pode ser retirada. Nesses casos, quando o paciente está com a pressão invasiva ativada, nós não precisamos colocar o manguito normal, porque eu já estou visualizando invasivamente a pressão. Então, é uma visualização em tempo real e é tomada as condutas em tempo real. Então, aqui vocês visualizam que aí é conectado ao monitor e aí é conectado também esse equipo numa bolsa pressurizadora. E aí é tudo interligado e a pressão ela aparece no monitor como PAM, pressão arterial média. Finalizando, eu trago para vocês sobre o catéter totalmente implantável. Também é uma das situações a nível de um hospital oncológico, né? Então,
O catéter totalmente implantável, que é o nosso Portocat, ele é considerado um acesso a nível de central, né? Porque o dispositivo dele ele fica realmente próximo ao coração. Geralmente, ele é passado no centro cirúrgico, utilizado nos pacientes oncológicos, os pacientes que têm dificuldade de punção, para que seja feito a nível do tratamento dele ativado quando houver a necessidade. Geralmente, esse paciente vem para o hospital, os enfermeiros ativam esse catéter. Ao final da infusão, da terapia que fosse feita, ou ao final da internação, esse acesso ele é desativado e o paciente vai embora normalmente. E ele fica puncionado a nível do tórax, tem que ter uma certa habilidade para puncionar, mas que também não existe grandes mistérios. Se tiver um tratamento adequado, ele é utilizado durante a terapia dos pacientes oncológicos. E aqui, essa foi a minha referência, que eu fiz a pesquisa para trazer para vocês. Espero que tenham gostado e até lá. Tchau!